Bíblia Sagrada, Êxodo, capítulo 38. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos, as suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobrindo-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões e as pás, e as bacias e os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede na sua cercadura debaixo até ao meio dele. E fundiu 4 argolas de 4 extremidades de crivo de cobre para os lugares dos varais, e fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação, assim seja. O pátio. Fez também o pátio da banda do meio ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes desta coluna e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes da coluna e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, e as suas colunas 3 e as suas bases 3, e da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, e as suas colunas 3 e as suas bases 3, todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre, e os colchetes das colunas eram de molduras, eram de prata, e coberta das suas cabeças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata, e a coberta da porta do pátio era de obra do bordador, de pano azul e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados. Defronte das cortinas do pátio, e as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre, assim seja. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés eram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, o mestre de obra, o engenhoso artífice,
e bordador de pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isso é meio ciclo, conforme o ciclo do santuário de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base, mais 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas e conferiu as suas cabeças e as cingiu de molduras, e o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases das portas da tenda da congregação e o altar de cobre e o crivo de cobre para ele, todos os utensílios do altar e as bases do pátio ao redor e as bases da porta do pátio e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Assim seja.